era, nem a dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus em mistério, uma sabedoria que esteve escondida e que Deus havia predeterminado para a nossa glória antes do princípio das eras. Nenhum dos poderes desta era entendeu essa sabedoria, pois se a tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido viu, e o coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, porém, o revelou a nós, por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus. Até aqui, amém? Louva a Deus, irmãos, por este texto, por esta palavra. Esta palavra qual o Senhor colocou no meu coração. 1 Coríntios capítulo 2, onde fala, Paulo está escrevendo esta carta à igreja de Corinto. E ele começa a escrever lá esta carta no capítulo de número 1. Nós vamos ver ele escrevendo à igreja de Corinto. E lá nós vamos ver que Paulo ele começa a advertir aos irmãos da igreja de Corinto. A igreja de Corinto, irmãos, era uma cidade que era formada por muitas pessoas que se achavam pessoas que tinham bastante sabedoria. As pessoas da igreja de Corinto, da cidade de Corinto, elas davam mais valor para aquelas pessoas que eram consideradas os filósofos, aquelas que tinham sabedoria humana. Uma pessoa, para ser grande na cidade de Corinto, ela precisava ter sabedoria humana, ela precisava se destacar em sua sabedoria, porque eles levavam isso muito a sério. Se uma pessoa ela não tinha grande sabedoria, ela não era destaque para eles. Então, naquela época, os filósofos, aquelas pessoas que tinham palavras de sabedoria humana, eram destaques no meio daquela cidade de Corinto. E Paulo vem escrevendo esta carta à igreja de Corinto, porque ele fica sabendo, através de uma irmã, que alguns irmãos, eles estavam andando divididos por causa, uns estavam achando que o melhor era Paulo, outros estavam achando que o melhor era Pedro, outros estavam achando que o melhor era Jesus. Tudo isso devido a esta questão que eu falei para os irmãos, que estes irmãos, o que eles davam mais valor era a sabedoria humana. Então, quando alguns olhavam para Paulo, eles olhavam para Paulo e diziam, este é um homem, porque ele tem mais sabedoria. Enquanto outros olhavam para Pedro, não, o homem é Pedro, porque Pedro é aquele que tem mais conhecimento. E outros olham para Jesus e dizem, não, é Jesus que é o cara, porque ele é o que tem mais sabedoria. E Corinto estava neste contexto, irmãos. Os homens, eles davam mais valor para a sabedoria humana que o homem possuía naquele tempo. E por causa disso existia essas questões, essas divisões, onde um dizia eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Pedro, outros diziam eu sou de Paulo. E Paulo no capítulo 1, ele vem lembrar aqueles irmãos de como eles eram antes. Ele vem dizer para aqueles irmãos, lembra como vocês eram antes. Lembram que antes vocês não eram considerados sábios. Antes vocês não eram sábios. Antes vocês não eram considerados filósofos. Antes vocês não eram ninguém. Mas Jesus, ele te chamou. Porque o Paulo, ele vem dizer que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. E Deus escolheu os que são fracos para
envergonhar as coisas que são fortes. E neste contexto, Paulo ele escreve o capítulo de número 2 para falar de dois tipos de sabedorias. Paulo ele fala sobre a sabedoria humana, sabedoria que é a sabedoria que muitos de nós temos, que é essencial para os padrões humanos, para os padrões do homem, que era essencial naquela época para a igreja de Corinto, e que muitas das vezes se torna essencial para as pessoas nos dias de hoje. E Paulo também ele fala de uma sabedoria que está acima desta sabedoria. E esta sabedoria é a sabedoria que é concedida pelo próprio Deus. A sabedoria que é concedida pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E eu quero aqui nesta noite já começar a aplicar esta palavra ao nosso coração, dizendo: em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais buscando a sabedoria humana, seguindo os padrões do mundo, Paulo ele nos mostra aqui nesta carta a importância de eu e você buscarmos a sabedoria que vem de Deus. Porque não adianta nós estarmos buscando apenas a sabedoria humana, se nós não estivermos buscando a sabedoria que vem de Deus. E é isso que ele vem detalhar nesse capítulo de número 2. E Paulo, quando ele esteve em Corinto, a sua pregação, ela consistia em palavras simples, porém em palavras poderosas. Ele diz no verso de número 1: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, eu não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Paulo está dizendo aqui: quando eu estive com vocês, irmãos, eu não fui com discursos eloquentes. O que quer dizer isso? Ele está dizendo: eu não fui com palavras de sabedoria, a fim de convencer a vocês. A minha pregação, ela não foi uma pregação com palavras eloquentes, ela não foi uma pregação com palavras bonitas, com palavras convincentes. Ele está dizendo: eu não fui a vocês com discursos eloquentes, mas quando eu estive com vocês, eu não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria. O que ele estava dizendo aqui é que ele não veio pregando uma palavra com palavras bonitas. Ele veio pregando uma pregação simples. Ele não veio pregando uma pregação com palavras onde tentaria convencer aquele povo. Mas ele veio na sua simplicidade, pregando a palavra de Deus. E ele não veio com muita sabedoria, diz ele. Porque ele acreditava que ele não precisava demonstrar a sua sabedoria para as pessoas. Uma pessoa não precisa demonstrar sua sabedoria para convencer outra, não. Era isto que Paulo pensava, por isso ele diz: eu não vim com discursos eloquentes, eu não vim com discursos de muita sabedoria. Para Paulo aqui ele nos mostra que ter uma pregação com palavras eloquentes, com discurso demonstrando muita sabedoria, ele nos mostra que nada disso tem valor algum. Onde muitas pessoas hoje em dia têm focado. Muitas pessoas hoje em dia, elas querem estar falando de maneira bonita, com palavras que vão mexer no coração, mas que são palavras delas mesmas, com discursos, com oratórias
que vão emocionar a plateia que estão ouvindo, que vão mexer com o coração do povo. Mas aqui Paulo está dizendo: eu não vim com nada disso na bagagem, não. Tudo isso eu deixei para trás, e eu vim pregando sem palavras eloquentes e sem muita sabedoria humana. Pois quando ele veio proclamar o ministério de Deus na igreja de Corinto, ele não veio, irmãos, com discursos eloquentes. Ele não veio com palavras de sabedoria humana. Paulo, ele era um homem estudioso. Paulo, ele era um homem que ele já tinha aprendido em vários países. Ele era romano, ele era judeu. Ele tinha sabedoria, ele tinha aprendido pelos lugares que ele passou. Mas nem por isso ele veio pregando, demonstrando a sua sabedoria humana. Paulo poderia vir com palavras bonitas, dizer palavras lindas para aquele povo, para tentar convencê-los. Mas ele diz: eu não vim assim. Eu vim com uma simplicidade. Eu vim trazendo o verdadeiro evangelho de Cristo para aquelas pessoas. Se você for observar no versículo de número 4, Paulo ele vai dizer como era a mensagem dele. Ele vai dizer: a minha mensagem e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Aleluia. Quando Paulo diz que as suas palavras, elas não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, Paulo está dizendo aqui que ele não se utilizou nenhuma palavra bonita para influenciar aquelas pessoas, porque ele não precisava disso. E tem muita gente querendo influenciar as pessoas de várias maneiras, de várias formas, fazendo várias coisas aí bonitas, interessantes para o mundo, mas que não pode tocar no coração do homem. É como que se Paulo estivesse dizendo: se eles querem a Cristo, vocês vão querer a Cristo por ouvir falar de Cristo, não por ouvir falar de palavras bonitas. Não porque ele usou palavras para influenciar. Vocês querem Cristo? Então vocês vão ter Cristo ouvindo falar de Cristo, não ouvindo a minha sabedoria, nem a minha eloquência. Era isto que Paulo estava dizendo para aquele povo: eu vim pregar para você na simplicidade do Evangelho. Eu não vim com palavras bonitas e com palavras eloquentes, mas eu vim pregar a cruz do Evangelho. E todos aqueles que querem a cruz vão conhecer a cruz e vão aceitar por ouvir a palavra da cruz. No verso de número 4, na parte B, diz assim: mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Nós vemos aqui que Paulo ele diz: eu não fui a vocês com palavras eloquentes, eu não fui a vocês com palavras persuasivas. Mas aqui no verso 4, na parte B, nós vemos como Paulo foi. Ele mostra que a forma que ele veio pregar para aquela igreja não era demonstrando a sabedoria humana que ele tinha, mas ele veio pregando a palavra do Senhor, demonstrando o poder do Espírito Santo de Deus. O que Paulo demonstrou para os irmãos de Coríntios não foi a sua sabedoria humana, mas o que ele demonstrou para a igreja de Coríntios foi o poder que há no Espírito Santo de Deus. Ou seja, as palavras que Paulo usou foram palavras direcionadas não pela sabedoria humana, mas Paulo estava usando palavras direcionadas pelo Espírito Santo de Deus.
Porque nós sabemos, irmãos, sem o Espírito Santo de Deus, ninguém pode ser convencido. A palavra de Deus diz que Ele é quem convence. Às vezes a gente quer dar um empurrãozinho, né? A gente quer, vamos para a igreja. Vamos, hoje vai ter culto lá, vai ser uma bênção. A gente tem que chamar assim. Mas às vezes a gente quer fazer nas nossas próprias forças, né? Diante da nossa própria sabedoria. Mas Paulo está dizendo, não é por causa da nossa sabedoria. É pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque é somente Ele que pode convencer o pecador. Somente Ele que pode transformar a vida de um pecador. Somente Ele que pode convencer o coração que está perdido a buscar a presença do Senhor. É por isso que o Senhor Jesus diz lá, que se nós pecarmos contra o Pai e contra o Filho, ainda há esperança. Mas se nós pecarmos contra o Espírito Santo, aí não tem mais solução. Porque o Espírito Santo é o único que pode convencer o nosso coração. E se nós pecarmos contra Ele, aí não tem mais ninguém para convencer. Você pode ter a maior sabedoria do mundo. Você pode ser uma pessoa com muita sabedoria nesta terra para os homens. Mas você não conseguirá convencer a si mesmo. Porque a sabedoria humana não convence a ninguém. A sabedoria humana não transforma ninguém. O que transforma é o poder do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo. Eu não posso transformar a vida de ninguém. O pastor não pode transformar a vida de ninguém. Mas há um aqui nesta noite que ele pode transformar a vida de todo mundo. Chama-se Espírito Santo de Deus. Aquele que é o Consolador. Aquele que pode mudar as nossas vidas. Aquele que pode falar ao nosso coração. Aquele que tem o poder de fazer a palavra de Deus vir até o nosso coração e não voltar vazio. Este é aquele que pode convencer a cada um de nós. E no verso 5, Paulo ele vai dizer assim, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é o objetivo dele, o porquê que ele foi pregar desta forma. Ele está dizendo aqui que ele não se utilizou de palavras persuasivas, ele não se utilizou de palavras bonitas em sua pregação, porque ele acreditava que se ele fosse trazer palavras bonitas e persuasivas, a fé daquele povo ela estaria firmada apenas naquelas palavras bonitas. Não estaria firmada em Jesus. Porque você acha que muitas pessoas hoje em dia estão muitas vezes fracas? Muitas saem da igreja. É que em muitos lugares têm deixado de pregar a palavra como ela é. Tem deixado de pregar Jesus Cristo. E tem colocado palavras bonitas, oratórias no meio da igreja, para convencer o povo. Até convence, mas logo esses povos, a fé deles está firmada e baseada nessas coisas que eles aprenderam, nessas palavras bonitas, e não estão firmadas e baseadas em Jesus Cristo. Aleluia. E o Senhor Jesus, ele diz que a nossa fé, ela tem que estar firmada em uma coisa. A nossa casa, ela não pode estar firmada em outras coisas, mas a nossa casa tem que estar firmada e fundamentada naquele que é a pedra angular, no Senhor Jesus Cristo. Porque se a nossa fé não estiver firmada em Jesus, a primeira vez que vier o vento forte, a primeira vez que vier as dificuldades, a primeira vez que bater um vento contrário com a nossa casa, ela vai desmoronar. Mas se a nossa casa estiver fundamentada em Jesus Cristo, naquele que morreu pelos nossos pecados, se a nossa fé estiver
fundamentada naquela que é a principal pedra da esquina. Pode vir o que vier, mas eu e você não seremos abalados, porque a nossa fé está fundamentada em Jesus, em Jesus, em Jesus, naquele que nós cantamos hoje nessa noite, que Ele é Senhor, o Todo-Poderoso, o Jesus, aleluia, que está à destra do Pai, aquele que é Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, aquele que nos ajuda a cada dia. Quando a nossa fé está firmada nele, nada pode derrubar a nossa casa e nada pode derrubar a nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. O objetivo de Paulo não era se utilizar de palavras bonitas, mas o objetivo de Paulo era trazer uma pregação com o coração. Palavras que faz a gente pensar, não apenas chorar, mas que faz a gente pensar. Palavras que tocam lá no interior. Palavras que mexem com o coração. Quero dizer para nós nessa noite que discursos eloquentes, de sabedoria humana, pode até convencer uma pessoa a Cristo, mas não gera uma fé baseada em Cristo. Mas quando se é direcionado pelo Espírito Santo, aí é gerada uma fé. E a fé desta pessoa é fundamentada em Jesus Cristo e na cruz de Jesus. Paulo ele decidiu não saber nada além deste Jesus, do Jesus crucificado. Se você for lá ver o versículo de número 2, ele vai dizer: nós não precisamos muito mais do que isso para ser tocados. Não precisamos muito mais do que isso para ser mudado. Não precisamos muito mais do que isso para ter uma vida transformada. Não precisamos muito mais do que isso para ter algum parente alcançado. Não precisamos muito mais do que isso para ver vidas transformadas. Nós só precisamos de uma coisa: Cristo Jesus, aquele que foi crucificado por nós. Por isso Paulo lhe veio pregar um evangelho simples, mas um evangelho poderoso e transformador. Um evangelho que transforma de verdade, que transforma de dentro para fora. As nossas pregações, para serem pregações poderosas, Jesus ele tem que estar no centro. Ele não pode ser colocado de lado. Os nossos cultos, para ser cultos poderosos, cheios da presença de Deus, Jesus eles têm que estar presente. Os louvores, para tocar um coração, tem que ter a ação do Espírito Santo de Deus. Pois nós não fazemos nada com a nossa própria sabedoria. Às vezes nós achamos que nós sabemos todas as coisas e conhecemos todas as coisas e que vamos conseguir fazer as coisas acontecer. Esquecemos que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus nada acontece. Nada pode ser transformado, ninguém pode ser tocado, ninguém pode ser mudado, ninguém pode ser convencido, nenhuma vida pode ser alcançada se o Espírito Santo de Deus ele não alcançar esta vida. Não é por mim, não é por você, não é por aquilo que nós sabemos, por aquilo que nós conhecemos, não. É pelo Espírito Santo de Deus que convence todas as pessoas. Aquele que um dia convenceu a mim e a você
quando Ele nos chamou, vem para Cristo, vem para Jesus. Ele nos convenceu quando Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não foi uma sabedoria humana que nos convenceu, não, foi o Espírito Santo de Deus que nos trouxe até a presença do Pai. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, é por causa do Espírito Santo de Deus, é por causa do Espírito que convence a cada um de nós, que convence a todo o nosso coração. Paulo, irmãos, ele se sentiu fraco quando ele foi pregar aquela igreja. Ele sentiu um medo quando ele foi pregar a igreja de Corinto. No verso de número 3 vai dizer assim, Paulo dizendo: e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que eu estive entre vocês. Talvez a gente olhe para Paulo, hoje, nós vemos este grande homem de Deus, e nós pensamos, para Paulo era facinho, Paulo, ele não sentia medo. Acho que Paulo, quando ele ia pregar, era algo normal para ele. Mas a palavra de Deus nos mostra que ele sentiu medo. Quando ele diz que ele foi com fraqueza, ele está dizendo que quando eu fui, eu estava fraco. Ele estava com medo. Como se diz hoje em dia, Paulo, ele tremeu na base. Ele tremeu na base, porque o que ele estava pregando não era qualquer coisa. O que Paulo estava pregando. Ele diz aqui que ele sentiu medo porque ele não estava pregando palavras de sabedoria humana, como diz no verso 1, palavras eloquentes. O que Paulo estava pregando para aqueles irmãos era Jesus Cristo, aquele que morreu e aquele que ressuscitou. E quando nós pregamos sobre Jesus Cristo, há uma grande responsabilidade. É por isso que ele diz: eu tremi na base, eu fiquei com medo. Ele ficou com medo. Que era uma grande responsabilidade, irmãos, pregar. É uma grande responsabilidade pregar a palavra do Senhor. Ainda mais para aquele povo de Corinto, que se achavam que aqueles que têm a maior sabedoria humana eram os maiores. Tanto é que em Atos 18 e 9, o Senhor Jesus, ele aparece para Paulo em visão. Ele vai dizer para Paulo: não temas, mas fala e não te cales, Paulo. Paulo estava com tanto medo, Paulo estava tremendo na base, com medo de ir lá pregar para aquele povo, que o Senhor Jesus teve que aparecer em visão para dizer para ele: não temas, Paulo, não temas, mas fala, não cale a sua boca, porque quando eu te chamei lá naquele caminho de Damasco, eu te chamei para você proclamar o meu evangelho. Então não temas, Paulo, abra sua boca e comece a dizer aquilo que eu falei para você dizer. Ainda que as pessoas, elas as maiores, mais sábias, o Senhor Jesus estava dizendo para ele: eu estou contigo, então abra sua boca e comece a dizer aquilo que eu tenho mandado você falar para aquele povo. Sabe, irmãos, fazer algo para Jesus não depende de sabedoria humana. Fazer algo para Jesus depende apenas da ação do Espírito Santo de Deus. Não é pelo que nós sabemos, não é pelo que nós conhecemos, mas é pelo Espírito Santo de Deus.
Você acha, pastor, que nós estaríamos aqui falando as palavras de Deus fossem nós mesmos? Com as pernas trêmulas, com as bocas secas? Será que os irmãos do louvor estavam aqui tocando muitas vezes, louvando ao Senhor com essa unção, com esse poder, se não fosse o Espírito Santo de Deus presente? Não é pelo que nós sabemos, mas é por causa do Espírito Santo de Deus. Irmãos, às vezes nós ficamos com medo de fazer algo para Deus. Eu fico com medo. Creio que o pastor fica com medo. A pastora fica com medo. Creio que todo mundo fica com medo. Às vezes nós nos achamos incapazes de fazer algo para Deus. Se nós dependermos de nós mesmos, nós somos incapazes. Porque não é pelo aquilo que nós conhecemos, mas é pela força do Espírito Santo de Deus. Se nós dependemos da nossa sabedoria humana, nós não vamos conseguir mesmo. Se você for fazer algo para Jesus, dependendo daquilo que você conhece, então não faça. Agora, se você for fazer algo para Jesus, dependendo do Espírito Santo de Deus, então faça, porque Deus irá abençoar. Mas mesmo que dependemos do Espírito Santo de Deus, às vezes ainda dá aquele friozinho na barriga, daquela vontade de ir no banheiro antes de... Mas o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele nos impulsiona a fazer a vontade de Deus. A sabedoria de Deus e o mistério oculto. São duas coisas que Paulo fala aqui neste texto. No verso 7 ele vai dizer: pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Quando ele diz pelo contrário, ele está dizendo: eu não estou indo a vocês com palavras de sabedoria humana, mas ele está dizendo, pelo contrário, eu estou indo a vocês levando a palavra de Jesus Cristo. E como é que Paulo está falando àqueles irmãos? Ele diz, pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus. O que Paulo estava expondo para aquela igreja não era a sabedoria humana que ele aprendeu. Paulo, ele aprendeu muitas coisas, era um homem muito sábio. Tinha um grande conhecimento. E ele poderia expor o conhecimento dele, mano. Mas o que ele está dizendo aqui é, quando eu fui a você, pelo contrário, eu não fui levando palavras de sabedoria humana, eu não fui levando palavras eloquentes, mas quando eu fui a você, eu fui levando palavras com sabedoria de Deus. E ele veio falando de um mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. O que Paulo estava expondo aqui, através da sabedoria de Deus, não da sabedoria que ele tem humana, mas através da sabedoria de Deus, Paulo estava expondo aqui para aquela igreja, era sobre um mistério que estava oculto, ou seja, um mistério que ninguém conhecia ainda. Mistério este, que este verso diz que estava preparado antes do princípio desta era. E ele diz que
Ainda neste texto, mistério este que os mais sábios da atualidade não têm condições de compreender. Pois no verso 8 ele vai dizer: nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Ele diz: nenhum dos poderosos desta terra entendeu. Ou seja, qualquer que seja a sabedoria humana, maior que seja a sabedoria do homem, maior que seja o seu estudo, maior que seja o seu intelecto, maior que seja a sua capacidade mental, maior que seja, ele nunca vai conseguir compreender aquilo que Deus preparou para ele. Por isso que aqueles homens grandes, que se achavam os maiores filósofos daquela época, da igreja de Corinto, a palavra de Deus diz que eles não eram capazes de entender o mistério que estava oculto. No verso 8, na parte B, diz: pois se os tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. A sabedoria humana fosse capaz de revelar o mistério que estava oculto, os poderosos, eles não tinham crucificado nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu pergunto: que mistério é este? No verso 7 diz: é um mistério que estava oculto, um mistério que ninguém conhecia, um mistério que ainda não havia sido revelado a ninguém, um mistério que ainda não tinha chegado ao conhecimento de ninguém. Ainda no verso 7 diz: o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras. Ou seja, este mistério ele foi pré-ordenado antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas serem formadas, antes de eu e você nascer. Este mistério já estava ordenado pelo nosso Deus. E no verso 8 ele diz: nenhum dos poderosos entendeu este mistério, porque a única coisa que eles tinham era sabedoria humana, e este mistério só conseguem entender aqueles que têm a sabedoria de Deus. E no verso 10 ele diz: mas Deus revelou a nós por meio do Espírito de Deus. Sabe este mistério que estava oculto? Este mistério que ninguém conhecia? Este mistério que não chegou ao conhecimento de ninguém? Este mistério que ainda ninguém sabia o que era? Este mistério que Deus preparou antes da fundação do mundo? Este mistério que os grandes, os poderosos, os sábios não puderam entender? Este mistério é o mistério que Deus revelou a mim e a você através do Espírito Santo de Deus. Hoje eu e você conhecemos este mistério porque ele foi revelado a mim e a você. É por isso que a palavra de Deus, irmãos, ela diz: que mistério é este? Este mistério que estava oculto. Este mistério que estava oculto era o plano da redenção, era o propósito perfeito de Deus, que ainda a humanidade não conhecia, que estava oculto, o qual Deus preparou desde lá do início. Mas quando Ele nos chamou através do Espírito Santo, Ele nos fez conhecer e nós nos tornamos participantes deste mistério. É por isso que hoje eu e você, nós podemos e somos chamados de herdeiros do Senhor, co-herdeiros de Jesus Cristo, porque a nós foi revelado o mistério de Deus, o mistério que estava oculto, a nós pelo Espírito Santo de Deus. Hoje eu e você passamos a conhecer, e hoje eu e você conhecemos que há salvação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Hoje eu e você conhecemos pelo poder do Espírito que uma pessoa ela pode ser salva em Cristo Jesus, mas aqueles poderosos eles não conheciam, porque eles estavam andando em uma sabedoria humana. Mas louvado seja Deus, porque eu e você, o Senhor nos deu uma sabedoria não humana, uma sabedoria além da sabedoria humana, uma sabedoria que desce do céu, que abriu os nossos olhos, que mostrou para nós a revelação da glória de Deus, o mistério oculto, o mistério que estava oculto, Deus abriu os nossos olhos para fazer enxergar, e hoje nós podemos enxergar Jesus Cristo, a revelação de Deus, aquele o qual Deus preparou para trazer vida para aqueles todos que estão perdidos. Aleluia, hoje nós podemos enxergar, aleluia, Jesus Cristo como sendo aquele que salva, como sendo aquele que cura, como sendo aquele que liberta, mas também aquele que leva cada um de nós para os céus. Louvado seja Deus. E no verso 9 ele vai dizer: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Muitas vezes a gente lê este versículo, a gente entende. Olho nenhum viu, então é algo que eu não vi. Ouvido nenhum ouviu, é algo que eu não ouvi. Mente nenhuma imaginou, então é algo que eu nunca imaginei. Muitas vezes a gente entende que é algo que Deus, Ele vai nos dar aqui nesta terra. Algo que a gente ainda não viu, mas Deus vai nos dar no futuro. Mas o que Paulo está nos mostrando é que olho nenhum viu o mistério que estava oculto. Ouvido nenhum tinha ouvido falar sobre este mistério que estava oculto. E ainda não havia chegado à mente de ninguém este mistério que estava oculto, que é Jesus Cristo sendo revelado na cruz do Calvário. Sabe o que Deus revelou para o seu coração, para aqueles que o amam? Jesus Cristo, o Salvador, aquele que te salva, aquele que te liberta, aquele que tem poder para te levar para o céu, aquele que pode transformar a vida dos seus parentes, aquele que pode mudar a história daqueles que estão perdidos. Este Jesus que antes ninguém conhecia, este Jesus que até o povo de Israel estava: onde está o Messias? Onde está ele? Ninguém sabia, porque o mistério de Deus ainda estava oculto. Mas a palavra de Deus diz: mas todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus havia preparado para aqueles que o amam, Jesus Cristo sendo revelado na cruz do Calvário. É por isso que hoje nós podemos levantar as nossas mãos e agradecer ao Senhor, dizer obrigado, Senhor, porque antes nós não éramos nada, antes nós éramos pessoas que achávamos que era alguma coisa por causa da nossa sabedoria humana, mas hoje nós somos algo ainda mais, porque o Senhor nos capacitou, o Senhor nos salvou, o Senhor, Ele se entregou naquela cruz do Calvário para nos dar a oportunidade para sermos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, irmãos, nós não estamos como aquelas pessoas que não conhecem nada, que não têm sabedoria, porque a sabedoria de Deus foi derramada sobre a minha e sobre a sua vida. A sabedoria de Deus foi derramada a partir do momento que Cristo Jesus morreu naquela cruz,
Deus se revelou, quando Deus rasgou o véu de cima a baixo, o Senhor revelou o mistério que estava oculto, Jesus Cristo, aquele que pode salvar a minha e a sua vida, aquele que pode nos levar para a presença de Deus, aquele que um dia Ele vai voltar. A palavra de Deus diz que um dia Ele vai voltar. O apóstolo Paulo diz, quando a trombeta soar, aqueles que estiverem mortos, eles ressuscitarão primeiro. E aqueles que estiverão vivos serão elevados às alturas, com os vossos corpos transformados, aleluia, para se juntar ao Senhor. E eu lembro, lá em Atos, quando estava o Senhor Jesus sendo elevado para os céus, estavam alguns homens ali, galileus, olhando para o céu, olhando para Jesus. Aí aparecem alguns anjos ali dizendo: varões galileus, para onde vocês estão olhando? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, este mesmo Jesus, um dia Ele vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro de Deus. Aqueles que não conheceram, não viveram apenas pela sabedoria humana, mas aquele que agora vive pela sabedoria de Deus, pela sabedoria de Deus, transformado pela sabedoria de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Oh Deus, a nós, irmãos, Ele se revelou a nós, que um dia nós andávamos conforme aquilo que nós imaginávamos que era certo, de acordo com o que nós entendíamos que era correto, pela nossa sabedoria, pelo aquilo que nós entendíamos. Mas Deus, Ele não está nos levando para um novo patamar. Deus, Ele quer nos tirar desse patamar aonde nós sabemos tudo, e Ele quer nos levar para um patamar aonde a sabedoria de Deus vai ser derramada ainda mais sobre a nossa vida, e Ele vai nos levar ainda a um patamar ainda maior. Eu não sei você, mas eu quero participar disso. Eu quero que o Senhor venha derramar sobre a minha vida uma sabedoria ainda maior. Porque nos últimos dias muitas pessoas serão enganadas. Surgirão falsos profetas, a Bíblia diz, e pessoas serão enganadas por falta de sabedoria. Mas Deus, Ele tem sabedoria, não sabedoria humana, mas uma sabedoria vinda dos céus para cada um de nós. Se você nesta noite, você entrou aqui, e você entrou nesta noite precisando de sabedoria, saiba que Deus, Ele tem sabedoria para nós nesta noite. Deixa eu te dizer algo. A sabedoria humana, ela não é capaz de revelar as coisas de Deus. Por mais que você seja estudioso, por mais que você tenha faculdade, tenha doutorado, tenha mestrado, por mais que você faça 5, 10 faculdades, você não vai conseguir entender os mistérios de Deus. Porque os mistérios de Deus não se revelam com a sabedoria humana. Os mistérios de Deus se revelam apenas com a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria do Espírito Santo de Deus. A sabedoria que vem de Deus é a única que pode revelar os mistérios e os segredos de Deus ao nosso coração. Eu não sei você, irmãos, mas eu quero, como igreja do Senhor, eu quero me aprofundar mais na sabedoria de Deus. Deus nesta noite está convidando a igreja dele a se aprofundar mais nesta sabedoria. Não na sabedoria que vem de homem, mas na sabedoria que vem dos céus. Porque somente esta sabedoria, ela vai fazer-nos conhecer os mistérios, a profundidade da palavra de Deus. Para aqueles que estão crescendo em sabedoria que vem do alto, estes estão recebendo cada dia mais a direção do Espírito Santo de Deus.
Porque para a gente ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, somente pela sabedoria de Deus. E quando eu falo de sabedoria de Deus, não estou falando que é uma sabedoria o qual Deus ele guarda somente com ele. Não. Deus ele não é egoísta. Nós somos egoístas, mas ele não. Quando eu falo em sabedoria de Deus, eu falo uma sabedoria que ele reparte comigo e com você. Ele divide para todos aqueles que querem sabedoria de Deus. Ele derrama sabedoria de Deus. Talvez você nesta noite ache que você precisa mais de sabedoria. Não sabedoria humana, porque sabedoria humana a gente já está cheio, né? Mas sabedoria de Deus. Tiago 1,5 ele diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Para quem quer conhecer mais de Deus, Deus ele se faz conhecido. Para aqueles que buscam cada vez mais crescer em sabedoria, mas a sabedoria que vem do alto. E só conseguimos conhecer mais a Deus se possuirmos cada vez mais a sabedoria que vem do próprio Deus. Sem essa sabedoria nós não vamos crescer. Não vamos crescer em entendimento, não vamos crescer. Hoje é um bom dia, irmãos, para nós começarmos a buscar a sabedoria que vem do alto. Você lembra de Salomão? Quando Deus aparece a Salomão e diz para Salomão: Salomão, pede o que você quiser, que eu vou te dar. Quem sabe Salomão, ele poderia ter pedido: Senhor, me dá uma grande sabedoria humana, que eu quero ser um rei conhecido. Quem sabe ele teria pedido: Senhor, me dá uma grande sabedoria humana, que eu quero ter um bom emprego. Ou quem sabe o povo de Deus. O que ele estava dizendo é: Senhor, me dá a sabedoria vinda dos céus, que me capacite para governar esse povo, porque com a minha sabedoria humana eu não consigo fazer nada. E é isso que nós precisamos buscar a cada dia. E a vida de Salomão, ela mudou radicalmente quando ele recebeu a sabedoria que vem de Deus. Ele começou a prosperar, ele começou a ter riquezas, mas muito melhor que tudo isso, ele conseguiu dirigir aquele povo tão grande de Deus. Esse capítulo de número 2 de Coríntios, eles nos incentiva nesta noite a buscar a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que tem muito mais poder para convencer, para transformar, para mudar e para ensinar. Sem sabedoria de Deus, nada podemos discernir. E Paulo, ele foi um grande exemplo de um homem que teve uma grande sabedoria que vinha de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus.